Antes de iniciar com os relatos, quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos do canal, e agradecer também aos que estão colaborando com o canal através do QR Code, o que é uma grande ajuda. Se vocês gostarem dos relatos, já deixem seu like, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Também, compartilhem com aqueles amigos sinistros que gostam de ouvir histórias de terror como vocês. Relato 1. Velma era uma mulher determinada e destemida, conhecida por sua coragem e força em um mundo dominado por homens. Nascida e criada em Guarulhos, ela cresceu com uma paixão pela estrada, fascinada pelos enormes caminhões que cruzavam as rodovias. Após anos de trabalho duro e muita persistência, finalmente conquistou seu lugar como caminhoneira. Em uma noite chuvosa, Velma estava em uma de suas longas viagens, transportando uma carga valiosa através das estradas desertas do interior de São Paulo. A chuva castigava o asfalto, dificultando a visibilidade e transformando a viagem em um desafio constante. Mas Velma estava acostumada com as adversidades e mantinha o foco na estrada. Enquanto dirigia, seus pensamentos eram constantemente interrompidos por uma sensação inquietante de estar sendo observada. Ela olhava pelo retrovisor, mas nada além da escuridão e da chuva pesada se revelava. Decidiu aumentar o volume do rádio, buscando distração, mas a sensação de desconforto persistia. Após algumas horas, avistou uma figura indistinta à beira da estrada, erguendo o polegar em sinal de carona. Velma hesitou, mas algo naquela figura parecia urgentemente desesperado. Contra seu melhor julgamento, decidiu parar. A figura se aproximou, revelando-se uma mulher jovem, encharcada e tremendo de frio. "Por favor, me ajude", implorou a desconhecida, com os olhos cheios de pavor. Velma, movida por sua compaixão, abriu a porta e a deixou entrar. A mulher se apresentou como Daphne e contou uma história aterrorizante sobre ter sido perseguida por uma entidade sinistra. Velma tentou acalmá-la, mas conforme a viagem prosseguia, a atmosfera dentro do caminhão se tornava cada vez mais opressiva. Aos poucos, Daphne revelou detalhes perturbadores. Ela estava sendo perseguida por um homem chamado Shedley Houston, um ser alto, magro e com os olhos vendados, conhecido por seus movimentos bizarros e uma presença aterrorizante. Velma sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir a descrição, lembrando-se de histórias semelhantes que haviam circulado entre os caminhoneiros. O que inicialmente parecia uma lenda urbana agora estava ganhando contornos reais e assustadores. Conforme a noite avançava, Velma percebeu que estava sendo seguida por faróis misteriosos, que se aproximavam e recuavam, como um predador brincando com sua presa. O pânico começou a tomar conta da cabine. Daphne, sentindo-se mais segura ao lado de Velma, implorava para não parar, mas o caminhão começou a apresentar falhas inexplicáveis. As luzes piscavam, o motor roncava de maneira irregular, e um ruído metálico perturbador ecoava pelo veículo. De repente, o caminhão parou. Velma tentou ligar o motor novamente, mas ele não respondia. O silêncio ensurdecedor foi quebrado por uma batida lenta e cadenciada na janela do passageiro. Velma virou-se lentamente e viu a figura alta e magra de Shedley Houston, com seus olhos vendados e um sorriso macabro no rosto. Daphne começou a gritar, e Velma, tomada por um instinto de sobrevivência, pegou uma chave de roda e abriu a porta do caminhão. O confronto foi rápido e brutal. Shedley atacou com uma força sobrenatural, seus movimentos erráticos e impossíveis de prever. Velma lutou com todas as suas forças, mas logo percebeu que estava em desvantagem. Em um último esforço desesperado, ela conseguiu empurrá-lo para longe e correu para o caminhão, trancando as portas. Shedley, no entanto, desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Com as mãos trêmulas, Velma conseguiu ligar o motor novamente e acelerou, deixando a figura sinistra para trás. Daphne, ainda em choque, agradeceu repetidamente, mas Velma sabia que algo profundo havia mudado naquela noite. A estrada, que sempre fora seu refúgio, agora carregava uma sombra de terror. E enquanto o caminhão avançava pela escuridão,
ela não podia deixar de sentir que a luta estava longe de terminar. Chedley Houston ainda estava lá fora, e seu olhar vendado ainda assombrava cada quilômetro de sua jornada. Após a aterrorizante experiência com Chedley Houston, Velma e Daphne continuaram a viagem em silêncio, os nervos à flor da pele. A estrada parecia interminável, cada sombra mais ameaçadora do que a anterior. Velma sabia que precisava parar em algum lugar seguro para descansar e reabastecer, mas o medo de encontrar Chedley novamente a mantinha alerta. Finalmente, avistaram uma pequena parada de caminhoneiros iluminada por luzes fracas e cercada por árvores altas e sinistras. Decidiram parar, esperando encontrar algum alívio. A parada estava praticamente deserta, com apenas alguns caminhões estacionados e uma lanchonete velha e desgastada pelo tempo. Velma e Daphne entraram, sendo recebidas pelo olhar curioso de um atendente idoso. Pediram café e se sentaram em uma mesa no canto, onde podiam observar a entrada. O ambiente parecia seguro, mas a tensão entre elas era palpável. O atendente, percebendo o estado das duas, perguntou se estavam bem. Velma, hesitante, contou parte da história, omitindo os detalhes mais assustadores para não parecer louca. O atendente, chamado José, ouviu atentamente, com uma expressão grave, disse que já tinha ouvido histórias sobre Chedley Houston. Ele contou que muitos caminhoneiros relataram encontros bizarros e assustadores com aquela figura sinistra, especialmente nas estradas mais desertas. Disse também que alguns acreditavam que Chedley era um espírito vingativo, enquanto outros pensavam que ele era algo pior, uma entidade que se alimentava do medo. Velma e Daphne sentiram um calafrio ao ouvir essas palavras, mas José ofereceu um conselho e manter-se em movimento e nunca olhar para trás. Depois de se reabastecerem e se despedirem de José, Velma e Daphne voltaram para o caminhão, mais determinadas do que nunca a completar a viagem. Velma sabia que o único caminho era seguir em frente, mesmo com o medo constante de um novo encontro. A estrada parecia mais sombria do que antes, e cada quilômetro percorrido era uma vitória contra o terror que as perseguia. No entanto, a presença de Chedley parecia onipresente, uma sombra que as acompanhava em cada curva. A tensão no caminhão era palpável, e Velma decidiu ligar o rádio para tentar aliviar um pouco o clima. Sintonizou uma estação de música clássica, esperando que a tranquilidade das melodias ajudasse a acalmar seus nervos. Por um breve momento, a paz pareceu retornar. Mas então, um chiado estranho interrompeu a transmissão, seguido por uma voz grave e perturbadora. Era Chedley Houston, sua voz ecoando pelo sistema de som do caminhão, como se estivesse dentro do veículo. Velma, Daphne, e vocês não podem escapar, a voz sussurrou, cada palavra carregada de malícia. Daphne começou a chorar, e Velma sentiu o pânico tomar conta. Ela desligou o rádio, mas o som continuava. Chedley estava brincando com elas, um predador se divertindo com suas presas. Velma sabia que precisava de um plano, algo que pudesse dar a elas uma chance de sobrevivência. Então, uma ideia surgiu, na antiga fábrica abandonada que ficava algumas milhas adiante. Se conseguissem chegar lá, talvez pudessem se esconder e ganhar algum tempo para pensar. Com o coração disparado, Velma acelerou, forçando o caminhão a seguir mais rápido do que o habitual. A voz de Chedley continuava a ecoar, mas ela se concentrou na estrada. Finalmente, avistaram a fábrica, um gigante de metal enferrujado no meio do nada. Velma dirigiu o caminhão para dentro, apagando as luzes e estacionando em um canto escuro. Elas desceram rapidamente, buscando um lugar para se esconder. Dentro da fábrica, a escuridão era opressiva, e cada ruído parecia amplificado. Velma e Daphne encontraram um antigo escritório e se trancaram lá dentro. O silêncio era quase ensurdecedor, interrompido apenas pelo som de suas respirações ofegantes. Velma sabia que isso não seria suficiente para deter Chedley, mas pelo menos teria um momento para recuperar o fôlego e pensar no próximo passo. De repente, um som metálico ecoou pelo corredor. Chedley estava lá, movendo-se com sua estranha e perturbadora cadência. Velma agarrou uma barra de ferro enferrujada, pronta para lutar novamente,
enquanto Daphne tentava controlar seu medo. As portas do escritório começaram a tremer, e Velma sabia que a batalha final estava prestes a começar. Chedley estava determinado a levar suas almas, mas Velma não iria se render facilmente. Ela olhou para Daphne, com uma determinação renovada, sussurrou: "Nós vamos lutar, e nós vamos sobreviver." E assim, no silêncio da fábrica abandonada, a luta pela sobrevivência de Velma e Anna contra a entidade sombria de Chedley Houston começou, uma batalha desesperada contra o terror que as perseguiu pelas estradas e que agora as confrontava em um confronto final de vida ou morte. A fábrica abandonada envolvia Velma e Daphne em uma escuridão sufocante. O som metálico dos passos de Chedley ecoava pelos corredores, cada vez mais próximo. Velma apertava a barra de ferro com força, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Daphne, apesar do medo, se posicionou ao lado de Velma, determinada a lutar pela própria vida. O ar estava pesado com a presença de Chedley, uma entidade que parecia alimentar-se do terror delas. Quando as portas do escritório finalmente se abriram com um estrondo, o confronto inevitável começou. Chedley entrou no escritório com seus movimentos perturbadores e erráticos. Seus olhos vendados não escondiam a malevolência que emanava dele. Velma atacou primeiro, balançando a barra de ferro com toda a sua força. Chedley esquivou-se com uma agilidade sobrenatural, rindo de maneira macabra. Daphne, com um grito de desespero, lançou-se sobre ele, tentando agarrá-lo, mas foi facilmente repelida. Chedley parecia imbatível, uma força das trevas que não podia ser detida por métodos convencionais. Velma, porém, não desistiu. Lembrando-se das palavras de José, ela tentou pensar em algo que pudesse quebrar o poder de Chedley. De repente, uma ideia surgiu. Na parede do escritório havia um quadro elétrico antigo. Se conseguissem usar a eletricidade a seu favor, talvez tivessem uma chance. Velma gritou para Daphne, instruindo-a a segurar Chedley por alguns segundos, enquanto ela se movia em direção ao quadro elétrico. Daphne, com uma coragem surpreendente, atacou Chedley novamente, distraindo-o momentaneamente. Com um movimento rápido, Velma arrancou os cabos do quadro elétrico, gerando uma faísca. Chedley, percebendo o perigo, tentou afastar-se, mas Daphne agarrou-se a ele com toda a força. Velma, num ato de desespero, encostou os cabos na figura sombria. Uma explosão de luz e faíscas iluminou o escritório, e Chedley soltou um grito ensurdecedor, sendo lançado para trás. A eletricidade parecia enfraquecê-lo, seu corpo contorcendo-se de dor. Velma aproveitou a oportunidade e continuou a aplicar os choques, determinada a acabar com aquela entidade maligna. Chedley tentou se levantar, mas cada vez que se movia, era atingido por uma nova onda de eletricidade. Sua figura começou a se desintegrar, transformando-se em uma sombra esmaecida. Com um último grito de agonia, Chedley desapareceu, deixando para trás apenas um silêncio opressor. Velma e Daphne caíram no chão, exaustas, mas aliviadas. A ameaça havia passado, pelo menos por enquanto. Com as mãos trêmulas, Velma ajudou Daphne a se levantar, e juntas, saíram do escritório. O ar parecia mais leve, e a fábrica abandonada, embora ainda sombria, já não carregava a mesma sensação de perigo. Voltaram para o caminhão, que milagrosamente ainda estava intacto. Velma ligou o motor, e com um suspiro de alívio, começaram a dirigir para longe daquele lugar. A estrada à frente parecia mais clara, e o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. Velma e Daphne sabiam que as lembranças daquela noite as acompanhariam para sempre, mas também sabiam que haviam enfrentado um mal indescritível e sobreviveram. Enquanto o caminhão avançava, Velma olhou para Daphne e sorriu, sentindo uma nova determinação crescer dentro de si. Chedley Houston poderia ter sido derrotado, mas a estrada sempre guardava novos mistérios e desafios. E assim, com o sol nascendo no horizonte, Velma e Daphne seguiram viagem, determinadas a continuar suas vidas e enfrentar qualquer perigo que o futuro pudesse lhes trazer. Afinal, eram sobreviventes,
e nada poderia apagar a coragem que demonstraram naquela noite sombria. O caminho à frente era incerto, mas sabiam que, com força e coragem, tudo seria melhor. Relato 2. Simon era um caminhoneiro experiente de Araguaína, conhecido por sua habilidade em enfrentar longas jornadas pelas estradas do Brasil. Ele tinha uma rotina estabelecida, mas uma carga especial o levou a uma rota desconhecida, uma estrada antiga e pouco utilizada que serpenteava por florestas densas e montanhas escuras. Naquela noite, enquanto os faróis do caminhão cortavam a escuridão impenetrável, Simon sentiu um arrepio, como se algo observasse nas sombras. A noite estava especialmente silenciosa, sem o usual som de insetos ou pássaros. Apenas o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto quebravam o silêncio opressor. Simon, tentando afastar a sensação de desconforto, ligou o rádio, mas tudo o que conseguia ouvir era estática. Desligou, decidido a se concentrar na estrada. De repente, um vulto apareceu à frente, fazendo Simon pisar bruscamente no freio. O caminhão derrapou, parando a poucos metros de uma figura solitária à beira da estrada. A figura parecia uma mulher jovem, vestida com roupas simples e molhadas pela chuva fina que começava a cair. Simon abriu a janela, perguntando se ela precisava de ajuda. Com uma voz fraca, ela pediu uma carona até a próxima cidade. Contra seu instinto, Simon concordou e abriu a porta. A mulher subiu no caminhão, agradecendo baixinho. Seu nome era Clarice, e ela disse estar perdida. Conforme avançavam, Simon notou que Clarice parecia nervosa, olhando constantemente para trás. Curioso, Simon perguntou o que havia acontecido. Clarice revelou uma história perturbadora, e ela e sua família haviam sido atacados por uma criatura indescritível na floresta. Apenas ela conseguirá escapar. Simon, cético, tentou confortá-la, dizendo que provavelmente era apenas um animal selvagem. Mas Clarice insistiu, descrevendo a criatura como algo que não pertencia a este mundo, com olhos vermelhos e um corpo deformado. Enquanto dirigiam, Simon começou a perceber que a escuridão ao redor do caminhão parecia se mover, como se sombras dançassem nas árvores. Clarice ficou cada vez mais agitada, e Simon começou a sentir uma presença opressiva. De repente, as luzes do caminhão piscaram e o motor engasgou. Simon lutou para manter o controle, mas o caminhão finalmente parou, envolto na escuridão total. Clarice começou a chorar, dizendo que ele estava chegando. Simon saiu do caminhão, tentando verificar o motor, mas uma sensação de pavor tomou conta dele. A floresta parecia viva, as sombras se movendo de maneira antinatural. De repente, um som agudo e estridente ecoou pela noite, e Simon viu uma figura grotesca emergir das sombras. Era uma criatura alta, de pele pálida e olhos vermelhos brilhantes, exatamente como Clarice havia descrito. Simon congelou, sentindo o terror tomar conta de seu corpo. A criatura avançou lentamente, seus movimentos eram estranhamente fluidos e perturbadores. Simon, tomado pelo instinto de sobrevivência, correu de volta para o caminhão, trancando-se lá dentro. Clarice estava em pânico, gritando para ele fazer algo. Simon tentou ligar o motor novamente, mas ele não respondia. A criatura começou a cercar o caminhão, batendo nas janelas com força descomunal. O vidro começou a rachar, e Simon sabia que precisava agir rápido. Sem outra opção, Simon pegou uma lanterna e saiu pela porta do passageiro, puxando Clarice com ele. Correram pela floresta, a escuridão e a chuva dificultando a visibilidade. O som da criatura os perseguindo era constante, cada vez mais próximo. Chegaram a uma clareira onde avistaram uma velha cabana. Sem pensar duas vezes, entraram e trancaram a porta. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e Simon sabia que estavam apenas ganhando tempo. Dentro da cabana, Simon encontrou uma velha espingarda e algumas balas. Não era muito, mas era algo. Clarice se escondeu em um canto, tremendo de medo.
A criatura começou a bater na porta da cabana, suas garras rasgando a madeira. Simon se preparou, a arma apontada para a entrada. A porta finalmente cedeu, e a criatura entrou, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria inumana. Simon atirou, o som do disparo ecoando pela cabana. A criatura gritou de dor, mas não recuou. Simon continuou atirando até que as balas acabaram. Desesperado, pegou um machado que estava pendurado na parede e atacou a criatura com toda a sua força. A luta foi feroz, mas Simon conseguiu ferir a criatura gravemente. Com um último golpe, a criatura caiu, e uma estranha névoa negra saiu de seu corpo, dissipando-se no ar. Exaustos e feridos, Simon e Clarice saíram da cabana ao amanhecer, o sol começando a iluminar a floresta. O caminhão ainda estava lá, milagrosamente intacto. Sem olhar para trás, entraram no veículo e seguiram viagem. A estrada parecia menos ameaçadora à luz do dia, mas Simon sabia que jamais esqueceria aquela noite. Chegaram à próxima cidade, onde Clarice foi acolhida por uma família local. Simon, depois de relatar o ocorrido às autoridades, continuou sua jornada, mas sabia que algo havia mudado dentro dele. A estrada, antes um lugar de liberdade, agora carregava o peso de um terror indescritível. E enquanto avançava pelas rodovias do Brasil, ele se perguntava se algum dia encontraria novamente a paz que uma vez conhecera. A estrada estava cheia de mistérios, e Simon sabia que o terror poderia espreitar em qualquer curva. Relato 3. Gilvan era um caminhoneiro novato de Rondônia, ansioso para começar sua nova carreira. Ele havia acabado de conseguir um emprego em uma transportadora local, e sua primeira tarefa era transportar uma carga de madeira para um estado vizinho. No entanto, como era inexperiente, a empresa decidiu designar um ajudante para acompanhá-lo. Quando conheceu o ajudante, um homem chamado Nestor, Gilvan sentiu um calafrio inexplicável. Nestor era baixo e corpulento, com um olhar fixo e penetrante que parecia ver além da superfície. Desde o início da viagem, a presença de Nestor foi perturbadora. Ele raramente falava, e quando fazia, suas palavras eram breves e enigmáticas. O silêncio dentro da cabine do caminhão era opressivo, e Gilvan sentia-se constantemente observado. Quando pararam em um posto de gasolina para reabastecer, Gilvan tentou puxar conversa, perguntando sobre a experiência de Nestor na estrada. Nestor apenas sorriu de maneira estranha e respondeu que já havia visto coisas que ninguém acreditaria. Conforme avançavam pela estrada, a sensação de desconforto só aumentava. Gilvan notou que Nestor nunca parecia dormir. Durante a noite, enquanto Gilvan dirigia, podia sentir os olhos de Nestor sobre ele, mesmo quando a escuridão envolvia a cabine. Em uma noite particularmente escura e chuvosa, Gilvan ouviu Nestor sussurrar algo incompreensível. Quando perguntou o que ele havia dito, Nestor respondeu de forma enigmática que estava falando com os outros. A tensão continuou a aumentar, e Gilvan começou a notar coisas estranhas acontecendo ao redor do caminhão. Objetos se moviam sozinhos, sombras pareciam ganhar vida e sons inexplicáveis ecoavam pela cabine. Uma noite, enquanto passavam por um trecho isolado da estrada, o motor do caminhão começou a falhar. Gilvan parou no acostamento, tentando entender o que estava acontecendo. Nestor saiu do caminhão sem dizer uma palavra, desaparecendo na escuridão. Gilvan tentou ligar o motor novamente, mas sem sucesso. Sentiu-se isolado e vulnerável, cercado pela floresta densa e escura. Minutos depois, Nestor retornou, trazendo consigo uma sensação de frio intenso. Ele disse que o problema no motor estava resolvido, mas Gilvan notou que suas mãos estavam cobertas de um líquido escuro que parecia sangue. Perguntou o que havia acontecido, mas Nestor apenas sorriu de maneira sinistra, dizendo que ele havia feito um acordo. Com persistência, Gilvan continuou a viagem.
A presença de Nestor se tornava cada vez mais opressiva, e Gilvan começou a questionar sua própria sanidade. O ajudante parecia saber coisas que ele não deveria saber, mencionando eventos do passado de Gilvan com uma precisão assustadora. Em uma noite sem lua, quando estavam atravessando uma região montanhosa, Gilvan decidiu confrontar Nestor sobre seu comportamento estranho. Nestor riu, um som frio e sem alegria, e disse que sua missão era proteger Gilvan de entidades que viviam nas estradas. Afirmou que ele havia feito um pacto com essas forças para garantir a segurança do caminhoneiro, mas que isso tinha um custo. Nestor não era um homem comum, ele era um guardião, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, e sua presença mantinha as entidades à distância. No entanto, essas entidades estavam ficando impacientes, e a proteção de Nestor não duraria para sempre. Gilvan, aterrorizado, tentou manter a calma e focar na estrada. Mas os acontecimentos bizarros continuavam. Em uma madrugada, enquanto atravessavam uma ponte antiga, Nestor começou a murmurar em uma língua desconhecida. O caminhão tremeu, e Gilvan sentiu uma presença sombria cercando o veículo. A ponte parecia estender-se infinitamente, e figuras sombrias surgiam nas margens, observando-os com olhos famintos. De repente, Nestor gritou, ordenando que Gilvan acelerasse. O caminhoneiro, em pânico, obedeceu. O motor rugiu, e o caminhão avançou pela ponte, que começou a desmoronar atrás deles. As entidades tentavam alcançá-los, mas Nestor, com um gesto desesperado, jogou algo para fora da janela. Uma explosão de luz cegante envolveu o caminhão, afastando as figuras sombrias e permitindo que escapassem. Finalmente, ao chegarem ao fim da ponte, Gilvan parou, ofegante e suando frio. Nestor estava exausto, mas sorriu, dizendo que eles estavam seguros por enquanto. No entanto, advertiu Gilvan de que ele precisava tomar cuidado, pois a estrada estava cheia de perigos invisíveis. A jornada continuou, mas a relação entre os dois homens havia mudado. Gilvan sabia que Nestor era mais do que aparentava, e a estrada, com todos os seus mistérios, nunca mais seria a mesma para ele. Conforme se aproximavam do destino, a tensão parecia aumentar. Gilvan não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo seguidos. As sombras pareciam mais densas, e o silêncio da noite, mais opressivo. Nestor permanecia vigilante, os olhos constantemente varrendo o horizonte. Quando pararam em um pequeno vilarejo para descansar, Gilvan notou que os habitantes os observavam com olhares desconfiados, sussurrando entre si. Era como se soubessem algo que ele não sabia. Durante a noite, enquanto descansavam em um alojamento improvisado, Gilvan acordou com um ruído estranho. Espiou pela janela e viu Nestor do lado de fora, cercado por figuras sombrias. O coração de Gilvan disparou quando reconheceu as mesmas entidades que haviam tentado atacá-los na ponte. Ele saiu correndo, determinado a ajudar seu misterioso ajudante. Ao se aproximar, ouviu Nestor proferindo palavras em uma língua antiga, as figuras recuando lentamente. Nestor se virou para Gilvan, o rosto pálido e cansado. Disse que as entidades estavam ficando mais ousadas, e que o tempo estava se esgotando. Eles precisavam chegar ao destino rapidamente, ou as forças sombrias conseguiriam ultrapassar a barreira protetora. Com o amanhecer, voltaram para o caminhão, decididos a terminar a jornada o mais rápido possível. A estrada parecia mais sinistra à luz do dia, as árvores ao redor formando arcos que bloqueavam a luz solar. Gilvan sentia-se cada vez mais nervoso, mas a presença de Nestor, embora perturbadora, oferecia uma estranha sensação de segurança. Quando finalmente avistaram o destino, uma velha serraria isolada, Gilvan sentiu um misto de alívio e apreensão. Nestor indicou que deveriam descarregar a madeira rapidamente, pois o local tinha uma energia própria que poderia protegê-los por um tempo. Enquanto descarregavam a carga, Gilvan notou símbolos estranhos esculpidos nas árvores ao redor da serraria. Perguntou a Nestor sobre eles, e o ajudante explicou que eram runas antigas, usadas para afastar espíritos malignos.
Isso reforçou a sensação de que estavam em um lugar fora do comum. Com o trabalho concluído, Nestor instruiu Gilvan a seguir um ritual simples para agradecer às forças que os protegiam. Ao cair da noite, eles se prepararam para partir, mas Nestor hesitou. Disse a Gilvan que ele precisava fazer uma última coisa antes de ir. Caminhou até a beira da floresta, onde uma figura encapuzada os aguardava. Gilvan sentiu um arrepio ao ver que a figura parecia flutuar sobre o solo. Nestor e a figura trocaram algumas palavras em uma língua desconhecida, e em seguida, a entidade desapareceu na escuridão. Nestor voltou para o caminhão, visivelmente abalado. Disse a Gilvan que a jornada estava quase no fim, mas que precisavam fazer uma última parada. Gilvan, embora relutante, confiava em Nestor. Seguiram por uma estrada estreita e sinuosa até chegarem a uma antiga igreja abandonada, envolta em neblina. Nestor explicou que aquele era um lugar sagrado, onde poderiam realizar um ritual final para garantir a proteção de Gilvan nas próximas jornadas. Dentro da igreja, Nestor desenhou símbolos no chão com uma precisão meticulosa. Acendeu velas e começou a recitar cânticos em uma voz baixa e ressonante. Gilvan observava, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Sentiu uma presença poderosa preencher o espaço, como se as paredes antigas guardassem segredos milenares. Quando o ritual terminou, Nestor olhou para Gilvan e disse que ele estava agora sob a proteção de forças antigas, mas que devia sempre respeitar a estrada e seus mistérios. Saíram da igreja, e a neblina começou a dissipar. Nestor deu um último conselho a Gilvan, dizendo que a estrada sempre testaria os viajantes, mas que ele agora tinha o conhecimento e a proteção para enfrentá-la. Com um aceno silencioso, Nestor se despediu e desapareceu na noite. Gilvan voltou ao caminhão, sentindo-se diferente, como se tivesse atravessado um limiar invisível. A jornada de volta a Rondônia foi estranhamente tranquila. As sombras pareciam menos ameaçadoras, e Gilvan dirigia com uma nova confiança. Ele sabia que a estrada ainda guardava muitos segredos, mas agora, ele estava preparado para enfrentá-los. E assim, o jovem caminhoneiro continuou sua vida na estrada, carregando consigo as lições e a proteção de seu enigmático ajudante, sempre atento aos mistérios que o aguardavam em cada curva. Relato 4. Brenda era uma caminhoneira determinada e corajosa de Aragominas, no norte do Tocantins. Com anos de experiência nas estradas do Brasil, ela já havia enfrentado todo tipo de desafio. No entanto, nada havia preparado para a experiência aterrorizante que estava prestes a vivenciar. Em uma tarde nublada, Brenda recebeu uma encomenda incomum em transportar uma antiga arca de madeira para uma fazenda isolada, nas profundezas do interior. A viagem parecia rotineira, mas a carga em si emanava uma sensação estranha, que ela decidiu ignorar. A viagem até a fazenda foi tranquila, mas à medida que Brenda se aproximava do destino, a paisagem ao redor começou a mudar. As árvores tornavam-se mais densas e a estrada mais estreita. Uma sensação de inquietação tomou conta dela, mas ela se manteve focada em sua tarefa. Chegando à fazenda ao anoitecer, foi recebida por um homem idoso chamado Sr. Carvalho, que a orientou a descarregar a arca em um galpão antigo e deserto. Brenda seguiu as instruções, mas ao abrir a arca, encontrou um boneco de madeira de aparência antiga, vestido com roupas de época. O boneco tinha olhos de vidro que pareciam segui-la, e sua expressão era estranhamente realista. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que estava sozinha com aquela figura sinistra. Tentando afastar o desconforto, Brenda deixou o boneco no galpão e voltou para o caminhão. Ao entrar na cabine, notou algo estranho: o ambiente estava completamente silencioso. Nem os sons típicos da fazenda podiam ser ouvidos. Tentou ligar o motor do caminhão, mas ele não respondia. Frustrada, saiu para verificar o motor, quando ouviu um som de madeira se arrastando pelo chão. Virou-se lentamente e viu o boneco de madeira parado na entrada do galpão, com a cabeça ligeiramente inclinada como se a observasse. Brenda congelou, o coração disparado.
Como o boneco havia se movido sozinho. Aproximou-se cautelosamente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, as luzes do galpão piscaram e se apagaram. No escuro, ouviu passos rápidos e um sussurro fraco, quase inaudível. Tentou gritar, mas sua voz falhou. Em um impulso de pânico, correu de volta para o caminhão, trancando-se lá dentro. O silêncio foi quebrado por uma risada infantil, seguida pelo som de pequenas mãos batendo nas janelas do caminhão. Brenda, desesperada, tentou ligar o rádio para abafar os sons, mas só conseguiu estática e um murmúrio distorcido que repetia seu nome. Em um ato de desespero, pegou uma lanterna e saiu do caminhão, decidida a enfrentar o que quer que fosse. Iluminando o caminho de volta ao galpão, viu o boneco parado novamente, mas agora com uma expressão diferente, um sorriso sinistro esculpido em seu rosto. A atmosfera ao redor ficou pesada, como se o ar estivesse sendo drenado. Brenda avançou, a lanterna tremendo em suas mãos. O boneco parecia ganhar vida, movendo-se de maneira antinatural, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. De repente, a lanterna apagou, deixando Brenda na escuridão total. Sentiu uma presença próxima, uma mão gelada tocando seu ombro. Virou-se bruscamente e encontrou-se cara a cara com o boneco, seus olhos de vidro brilhando na escuridão. Tentou se afastar, mas o boneco segurou seu braço com uma força surpreendente. Brenda lutou, mas a figura parecia ganhar mais força à medida que ela resistia. Uma voz sussurrante encheu o ar, contando a história de uma criança que havia sido amaldiçoada e transformada no boneco. A maldição precisava de uma nova vítima para ser transferida, e Brenda era a escolhida. Sentindo o desespero tomar conta, ela lembrou-se de um isqueiro em seu bolso. Com um movimento rápido, acendeu o isqueiro e tocou a chama na madeira do boneco. O boneco soltou um grito agudo e soltou Brenda, caindo no chão e se contorcendo enquanto as chamas se espalhavam por seu corpo. A luz da chama iluminou o galpão, revelando símbolos estranhos nas paredes, como se o local fosse um antigo altar para rituais sombrios. Brenda aproveitou a oportunidade para correr de volta ao caminhão. O motor finalmente ligou, e ela acelerou para longe da fazenda, o coração ainda martelando no peito. Enquanto dirigia pela estrada deserta, olhou pelo retrovisor e viu a fumaça ao longe. Sabia que jamais esqueceria aquela noite. Chegando à cidade, relatou o ocorrido à polícia, mas ao voltarem à fazenda, encontraram apenas ruínas e nenhum sinal do boneco. Brenda, marcada pela experiência, decidiu compartilhar sua história com outros caminhoneiros, alertando-os sobre os perigos ocultos nas estradas e as cargas misteriosas que poderiam carregar maldições antigas. Relato 5. Mesaki era um caminhoneiro experiente, conhecido por sua coragem e determinação em enfrentar qualquer desafio nas estradas. Numa noite de inverno rigoroso, ele estava no pátio da transportadora quando recebeu uma ligação urgente de seu chefe. A carga precisava ser entregue numa remota vila no interior, cercada por uma floresta densa e sombria. Nenhum outro motorista quis aceitar a tarefa, alegando histórias de desaparecimentos e acontecimentos sobrenaturais na região. Mesaki, com seu espírito destemido, aceitou sem hesitar, confiante de que poderia lidar com qualquer coisa que surgisse em seu caminho. A jornada começou tranquila, mas conforme Mesaki se aproximava da floresta, o clima começou a mudar drasticamente. Nuvens negras cobriam o céu e uma névoa espessa se formava ao redor, limitando sua visibilidade. Ele ligou os faróis altos e seguiu em frente, ignorando o desconforto crescente. A estrada sinuosa parecia interminável, e cada quilômetro percorrido fazia a tensão aumentar. De repente, um vulto atravessou a estrada, forçando Mesaki a frear bruscamente. Seu coração disparou, mas ao sair do caminhão para investigar, não encontrou nada além do silêncio absoluto e da escuridão opressiva. Voltando para a cabine, ele notou que o relógio do painel estava parado,
marcando exatamente meia-noite. A inquietação tomou conta de Mesaki, mas ele se recusou a desistir. Prosseguiu pela estrada deserta, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Porém, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Em certo ponto, a estrada começou a se estreitar, e árvores retorcidas pareciam inclinar-se sobre o caminhão, como se quisessem impedi-lo de seguir em frente. Mesaki começou a ouvir sussurros indistintos, que pareciam emanar das profundezas da floresta. A tensão atingiu seu auge quando o motor do caminhão começou a falhar, forçando-o a parar novamente. Desceu do caminhão mais uma vez, desta vez armado com uma lanterna e uma chave de roda. A névoa parecia ter vida própria, envolvendo e dificultando sua visão. De repente, ele ouviu passos rápidos e leves ao seu redor, mas não conseguia ver nada. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que não estava sozinho. Em meio ao pânico, tentou voltar para a cabine, mas algo o segurou. Uma mão gelada e invisível apertou seu braço com força, puxando-o em direção à floresta. Mesaki lutou com todas as suas forças, mas foi arrastado para a escuridão. Seus gritos de desespero ecoaram pela estrada deserta, até que tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, o caminhão de Mesaki foi encontrado abandonado na beira da estrada. A cabine estava intacta, mas não havia nenhum sinal dele. As autoridades locais realizaram buscas, mas Mesaki nunca foi encontrado. A história se espalhou rapidamente, e a estrada para a vila remota ficou ainda mais temida. Os colegas de Mesaki na transportadora lembravam dele como um homem corajoso, mas seu desaparecimento se tornou um mistério inexplicável que assombrava a todos. Alguns acreditavam que ele havia sucumbido a forças sobrenaturais, enquanto outros achavam que ele poderia estar perdido em algum lugar da floresta. As semanas se transformaram em meses, e a vida na transportadora continuou, mas o caso de Mesaki nunca foi esquecido. Até que, certa noite, um jovem caminhoneiro chamado Roberto, novo na empresa e alheio aos eventos anteriores, foi designado para fazer a mesma entrega que Mesaki havia aceitado. Os colegas o advertiram sobre os perigos, mas Roberto, determinado a provar seu valor, decidiu seguir viagem. Ele partiu ao entardecer, com um misto de excitação e ansiedade. Quando Roberto se aproximou da floresta, notou as mesmas mudanças climáticas que Mesaki havia enfrentado. Nuvens densas e a névoa espessa envolviam a estrada, criando um cenário assustadoramente familiar. Ele ignorou as histórias e seguiu em frente, mas não demorou muito para que ele também começasse a sentir a presença inquietante ao seu redor. Os sussurros da escuridão e os vultos fugazes fizeram seu coração acelerar, mas ele se forçou a continuar. Em um ponto da estrada, o caminhão de Roberto parou abruptamente, exatamente como o de Mesaki. Desesperado para resolver o problema e seguir viagem, ele desceu do caminhão e começou a inspecionar o motor. Foi então que ele viu algo que gelou seu sangue e marcas de arranhões profundas na lataria do caminhão, como se algo tivesse tentado entrar à força. A sensação de ser observado voltou com força total, e ele ouviu passos pesados na vegetação densa ao redor. Roberto, tentando manter a calma, voltou para a cabine e tentou ligar o motor novamente. Para sua surpresa, o caminhão funcionou, e ele acelerou, determinado a sair dali o mais rápido possível. Mas, à medida que avançava pela estrada sinuosa, a névoa ficou ainda mais densa, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. Subitamente, uma figura apareceu na estrada à frente, forçando-o a frear bruscamente. O impacto quase o lançou para fora do assento. A figura era de um homem, vestido com roupas rasgadas e sujas, com olhos arregalados de terror. Roberto reconheceu de imediato que era Mesaki, mas seu olhar estava vazio, como se ele tivesse perdido sua alma. Antes que pudesse reagir, a figura de Mesaki desapareceu na névoa, deixando Roberto em estado de choque. Ele decidiu que não podia continuar e fez o caminho de volta, dirigindo freneticamente até estar fora da floresta. Ao retornar à transportadora, Roberto contou sua experiência aos colegas, que ficaram perplexos e aterrorizados.
Mesaque havia sido visto, mas de uma maneira que ninguém poderia explicar. A estrada para a vila remota tornou-se um tabu absoluto, e nenhum caminhoneiro ousava mais se aventurar por ali. A história de Mesaque e Roberto se tornou um aviso eterno dos horrores que podem se esconder nas sombras, esperando para arrastar os desavisados para o desconhecido. Relato 6. João era um caminhoneiro experiente, com anos de estrada no currículo. Ele já havia cruzado o país inúmeras vezes, conhecendo cada atalho e curva das rodovias. Numa noite chuvosa, ele estava a caminho de uma entrega importante quando algo terrível aconteceu. João estava dirigindo por uma estrada secundária, isolada e mal iluminada. A chuva pesada dificultava a visibilidade, e ele estava concentrado em manter o caminhão na pista quando, de repente, uma figura surgiu na frente de seu veículo. O impacto foi inevitável. João freou bruscamente, sentindo o caminhão derrapar e parar no acostamento. Desesperado, ele saiu da cabine e correu para verificar o que havia acontecido. Ao se aproximar, viu o corpo de uma criança estirado no chão, inerte. O choque e o horror tomaram conta de João. Ele caiu de joelhos, incapaz de processar a realidade do acidente. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e ligou para a emergência, mal conseguindo falar entre os soluços de desespero. As autoridades chegaram rapidamente, mas a criança já estava sem vida. João foi levado para prestar depoimento, ainda em estado de choque. As investigações começaram, e ele foi liberado sob custódia enquanto a polícia apurava os detalhes. Os dias seguintes foram um tormento para João. Ele mal conseguia dormir, assombrado pela imagem da criança e pelo som do impacto. Passava as noites em claro, revivendo o acidente em sua mente. Os colegas tentavam confortá-lo, mas nada parecia aliviar sua culpa e dor. Até que, numa dessas noites insones, ele começou a ouvir ruídos estranhos ao redor de sua casa. Sussurros baixos e passos leves que pareciam vir do nada. Inicialmente, ele pensou que era apenas sua mente pregando peças, mas os sons ficaram mais intensos e frequentes. Uma noite, ao levantar-se para beber água, João viu algo que o fez congelar de medo. No corredor escuro, a silhueta de uma criança estava parada, olhando fixamente para ele. Seus olhos brilhavam com uma luz espectral, e sua expressão era de tristeza profunda. João esfregou os olhos, acreditando que era um sonho ou alucinação, mas a figura não desapareceu. Ela começou a caminhar em sua direção, e João recuou, sentindo o coração bater descontroladamente. A figura desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando João aterrorizado e confuso. Nos dias seguintes, a presença tornou-se constante. A criança aparecia em diferentes partes da casa, sempre observando João com olhos tristes. Os sussurros se transformaram em lamentos audíveis, e João começou a perceber que a casa estava ficando cada vez mais fria. Desesperado, ele procurou ajuda em todas as formas possíveis. Visitou igrejas, consultou médiuns e até tentou se mudar, mas nada adiantava. A presença o seguia, onde quer que fosse. Certa noite, exausto e mentalmente esgotado, João decidiu confrontar o espírito. Quando a criança apareceu novamente, ele falou com ela, implorando por perdão e perguntando o que poderia fazer para acabar com aquele tormento. Para sua surpresa, a figura falou. A voz era suave, mas cheia de tristeza. A criança revelou que estava perdida e queria apenas ser lembrada. João, compreendendo o que precisava ser feito, organizou um memorial para a criança no local do acidente. Reuniu a comunidade, familiares e amigos para uma cerimônia de homenagem. Após o memorial, as aparições cessaram. A casa de João voltou ao normal, e ele finalmente conseguiu dormir sem ser atormentado pelos pesadelos. Embora a dor e a culpa nunca desaparecessem completamente, ele encontrou uma forma de seguir em frente, sabendo que havia feito o possível para honrar a memória da criança. Mas então, numa noite silenciosa, algo mudou. Enquanto dormia,
João sentiu uma presença próxima. Ele abriu os olhos e viu a criança parada ao lado de sua cama, mas desta vez, com um sorriso sereno no rosto. Assustado, mas curioso, João sentou-se na cama. A criança falou novamente, dizendo que estava grata pelo memorial, mas que havia algo mais. Ela queria que João encontrasse algo que havia sido deixado para trás no local do acidente. Algo importante. O caminhoneiro, apesar do medo, decidiu seguir as instruções do espírito. Na manhã seguinte, ele voltou ao local do acidente e começou a procurar nas proximidades. Vasculhou a área por horas, até que encontrou uma pequena caixa de madeira enterrada sob uma árvore. Dentro da caixa, havia uma foto antiga da criança com sua família e uma carta. A carta era de um pai, escrito com ternura e tristeza, lamentando a perda de seu filho e prometendo cuidar da família em sua memória. João entendeu que o espírito da criança não podia descansar sem que seus entes queridos soubessem que ele ainda estava presente de alguma forma. Com a foto e a carta em mãos, João foi até a casa dos pais da criança. Eles o receberam com desconfiança, mas ao verem a foto e a carta, começaram a chorar. A mãe, segurando a foto, agradeceu a João por trazer uma parte do filho de volta para eles. Naquela noite, João dormiu profundamente pela primeira vez em meses. Mas, ao acordar, percebeu que não estava sozinho. A figura da criança estava ao pé da cama, ainda com um sorriso sereno. Ela se aproximou, tocou a mão de João e disse que finalmente podia descansar. A presença desapareceu lentamente, deixando uma sensação de paz na sala. João sabia que havia cumprido sua missão, mas o incidente o marcou para sempre. Ele continuou seu trabalho como caminhoneiro, mas agora com um novo propósito e ajudar aqueles que precisavam encontrar paz e fechar capítulos dolorosos de suas vidas. A história de João e a criança se espalhou pela comunidade, tornando-se uma lenda sobre redenção e consolo. Muitos outros motoristas passaram a tomar cuidado extra na estrada, lembrando-se da importância de cada vida que cruzava seu caminho. João, por sua vez, nunca esqueceu o olhar triste e depois sereno da criança, carregando consigo a lição de que, às vezes, o passado precisa ser enfrentado para que o presente possa ser vivido plenamente. E assim, ele seguiu, com a certeza de que havia feito o possível para trazer um pouco de luz à escuridão que um dia havia encontrado na estrada.